Olá, vamos estar falando agora sobre como era a economia do Egito Antigo, como é que se organizava a economia deles. A gente já viu que a agricultura é algo que vem, a agricultura de produção vem desde os 5.000 a.C., 2.000 anos antes do surgimento do Império do Egito. Mas como é que era a base econômica deles, né? Bom, a agricultura era a base econômica da antiguidade, né? A atividade agrícola tinha um curto período durante o ano. Vamos colocar aqui que o período, o ano era dividido, na verdade, em 3 estações. No Egito, tinha a inundação, que era de julho a outubro, a saída, né, o reaparecimento da terra cultivável, e que era a época de semear, era nesse período que os egípcios trabalhavam a terra, aravam, colocavam as sementes, que ia de novembro a fevereiro. E tinha também a época da colheita, né, que abrangia o período de março a julho. Ou seja, esse período da agricultura, esse período de trabalho de terra, que se esperava ali o Nilo terminar a sua inundação, ela tinha era um pouco mais só do que meio ano. Então, o que se plantava? Trigo, cevada, o linho. Os egípcios também eles abriam canais, não só ali na borda do Nilo, e eles faziam esse trabalho, perdão, de estar carregando água para que eles pudessem fazer a horticultura deles, onde eles iam plantar hortaliças, eles iam plantar cebola, alho, eles iam plantar vinhas, árvores frutíferas. Eles não ficavam apenas ali na borda, né? Eles abriam canais para poder essa água estar sendo levada a outros ambientes, e eles carregavam também, tá? Então eles tinham uma produção não só da cevada ali, do linho, mas eles também plantavam frutas, eles também tinham plantavam vegetais, hortaliças, enfim. Então a agricultura deles era variada, era diversificada, tá bom? Essa permitiu que a produção de vinho, a produção de cerveja, a produção de pães, tudo para alimentação deles, e dali tá alimentando todo o reino, o império. Quando esses camponeses eles não estavam mais dedicados à agricultura, eles estavam, por assim dizer, vamos colocar assim, livres para estar trabalhando em outros serviços. Era uma mão de obra que estava ali disponível a trabalhar em outras áreas. Eles trabalhavam na construção de templos, eles trabalhavam na construção de palácios, sepulcros reais, e eles também estavam livres para se dedicarem ao artesanato. O artesanato era algo também existente na cultura do Egito Antigo, a gente sabe muito bem disso. Os achados arqueológicos, eles são muito assim, os estudos arqueológicos, perdão, eles são muito baseados nos achados arqueológicos de artesanatos também. Havia também a criação de gado. No Egito também, eles criavam gado, né, os bois, depois ovelhas. Eles também tinham um período que eles trabalhavam com aves. A pesca também era algo que existia no Egito Antigo, porém tinha uma certa limitação por conta da religião, mas era algo existente também no Egito Antigo. O linho ele vai ser a base da vestimenta no Egito Antigo. E a vida agrícola era completamente dependente da inundação, tá? Quando não ocorria a inundação ou não era suficiente, o Egito acabava enfrentando um estado de fome, um período de fome. Há registros, inclusive, de um grande período de fome no primeiro período intermediário. Acaba o Reino Antigo, que foi uma era de ouro, né? E tem ali o início do primeiro período intermediário, onde vai ter ali o registro de uma grande fome. Segundo alguns estudiosos, houve até a prática do canibalismo. O artesanato ele era desenvolvido em função das matérias-primas fornecidas pelo rio, né, pela agricultura. Ou seja, eles iam estar fabricando tijolos, vasilhas, para tudo isso. Esses tijolos e vasilhas, eles utilizavam a argila úmida do Nilo, né? Quando o Nilo ali ele se recolhia, aquela argila
ela era aproveitada para produção de vasilhas, para produção de pães, de cerveja, enfim, daquilo que a agricultura entregava para eles. Os territórios que estavam ali submetidos ao Egito, como Sinai, a Núbia, são alguns exemplos, eles tinham uma riqueza muito grande de pedras duras que eram utilizadas para vasos, para a produção de vasos, de estátuas, de construções religiosas. Essas regiões também dispunham de pedras semipreciosas, como a turquesa. Também tinham ouro, cobre, o chumbo. Essas regiões que estavam submetidas ao Egito, ou seja, tudo isso abrangia a economia do Antigo Império. A madeira, né, que era utilizada para a construção naval, para os templos, palácios, ela era importada da Fenícia. Também importava-se prata, o estanho para o bronze, né, a cerâmica de luxo, lápis lazuli, dentre outros artigos. Eram produtos de importação. No dinástico primitivo, inclusive, durante ali o período da terceira dinastia, o trabalho em pedra ele foi aperfeiçoado, que ali começou a ser utilizado o trabalho em pedras em construções. Inclusive, o dinástico primitivo ele ficou um pouco caracterizado por seus artigos de luxo. Tá? Nas propriedades rurais, o artesanato ele vai ser dividido. Nas propriedades rurais, era praticado o artesanato mais bruto, vamos colocar desse jeito, como a fabricação de tecidos mais grosseiros, vasilhas de utilização básica, tijolos, artigos de couro e os produtos alimentícios, né? O pão, a cerveja, por aí. Um artesanato mais luxuoso, ele vai ser efetuado em oficinas que pertenciam ao rei e aos templos, onde era trabalhado o ouro, faziam-se móveis, vasos de pedra dura, tecidos mais finos, os barcos também. Ou seja, nas oficinas reais dos templos vai ser um artesanato mais específico, mais bem trabalhado. Vão ter ali artesãos, né, mais especializados nesse trabalho. O rei era o responsável pela mineração, tá? Pelas pedreiras e pelas obras públicas. No Reino Antigo, já existia um comércio local, já tem registros de comércio local onde ocorria a troca de produtos. Também a gente viu, né, que sempre teve uma relação desde o Reino Antigo de um comércio, desde a primeira dinastia, inclusive, de um comércio com as redondezas ali do Egito Antigo, né? Um comércio exterior já ocorria. E vai ter comércio ali com Creta, com a ilha de Chipre, assim como já foi mencionado, né? Com a Fenícia. Durante o Reino Novo, devido ao expansionismo que o Egito fez, né? Ele se tornou um império bem vasto, o comércio exterior ele vai se fortalecer. E assim vão surgir comerciantes importantes, em sua maioria ali estrangeiros, sírios, mas esses comerciantes que vão estar ali trabalhando nesse comércio exterior, eles vão estar sob o domínio estatal. Eles não vão agir de forma assim 100% livre, fazendo o que querem no território, não. A economia, na verdade, a gente vai observar que a economia ela está completamente debaixo da autoridade faraônica. Ela não é uma economia livre, ela está debaixo do poder do faraó. Então, quase tudo vai passar pelo rei e pelos seus funcionários. O que não pertencia ao Estado era controlado, regulamentado, taxado pela burocracia estatal. Há relatos, inclusive, que os funcionários reais eles iam até a terra, que não pertencia ao rei, eles observavam a extensão, depois que o Nilo retrocedia, eles observavam a extensão que era possível o cultivo, e ali eles já faziam um cálculo para saber quanto poderia ser arrecadado o imposto daquela terra. Era assim que funcionava. Então, todo o excedente da produção agrícola ali, ele era capitalizado pelo rei. O rei pegava, era destinado ao rei, o rei pegava esse excedente, os templos, todos os anos. Porém, esse excedente, ele era depois redistribuído.
ali primeiramente, né, no alto nível para a aristocracia, a burocracia aristocracia burocrática, os funcionários do rei, os sacerdotes, no Reino Novo também aos militares. E no nível mais inferior, esse excedente ele pagava os artesãos, os trabalhadores das obras públicas. Então, a gente observando a economia, eu estou fazendo um relato bem breve, né? A economia egípcia, ela era uma economia agrária, porém ela também tinha a sua metalurgia, né? O trabalho com cobre, com ouro, com prata. Você também vai ter presente o artesanato, a produção de tecidos, um comércio exterior. O Egito, se eu não me engano, ele exportava papiro. Tinha uma boa exportação de papiro. E ele comprava também de outras nações, como já foi mencionado aqui, né? Tipo, como, por exemplo, a madeira vinha de fora para a produção naval, enfim. Então, o Egito ele não era fechado na sua economia. Ele tinha a sua própria produção, como ele também importava e exportava, ok?